igreja. Já alguma vez aqui alguém parou para pensar no que o espera do outro lado? Não de forma vaga, não como uma ideia distante, mas de verdade, com detalhes, com cor e com cheiro de eternidade. Existe uma pergunta que mora no fundo do coração de cada cristão, que por vezes sobe à superfície nos momentos mais silenciosos da vida. Naquelas noites em que o sono não vem, naquelas tardes em que a saudade aperta, naquelas horas em que olhas para o céu e pensas: como será quando eu lá chegar? E talvez o sentimento mais profundo não seja a dúvida se vais lá chegar. Talvez o sentimento não seja conseguir imaginar aquilo que te aguarda, porque quando não conseguimos visualizar algo que parece irreal, e quando parece irreal, a esperança enfraquece. E quando a esperança enfraquece, o caminho fica mais pesado. Mas hoje tu vais descobrir que Deus não te deixou sem resposta. Ele não disse apenas confia em mim e depois ficou em silêncio. Ele falou, através das Escrituras ele descreveu, através dos seus servos ele revelou. E também para nós que vivemos hoje nos últimos dias, através da Sra. White foi-lhe revelado, através de visões divinas, e ela colocou por palavras aquilo que nenhum olho humano conseguia jamais inventar por conta própria. Hoje vamos conhecer a visão das mansões celestiais. Hoje vamos entender onde os salvos vão morar e tenho a certeza que a nossa esperança, a partir de hoje, vai ser renovada, se calhar, da forma que nem sequer estaríamos à espera. Existe, de facto, uma mensagem para renovar a fé. Vamos começar com uma pergunta simples, mas que carrega um peso enorme. O que é que Deus prometeu para aqueles que o amam? Não estamos a falar de uma promessa vaga ou de um lugar melhor. Estamos a falar de uma promessa concreta, detalhada, feita pela própria boca de Jesus Cristo. Uma promessa dita, talvez nos momentos mais tensos da vida de Jesus nesta terra. E na noite, antes da sua crucificação, quando os corações dos discípulos estavam pesados, quando o medo batia forte, quando a incerteza pairava sobretudo como uma nuvem escura, foi exatamente nesse momento que Jesus disse algo extraordinário e que eu quero partilhar convosco e que encontramos no Evangelho de João e que diz assim, João 13, 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis e, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis ir. E eu vos digo também agora. Naturalmente que estas palavras de Jesus tiveram um impacto sobre os discípulos, mas de certa maneira eu direi que foi quase um impacto negativo. Eles, neste momento, ao ouvirem as palavras de Jesus, sentiam-se inseguros. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, aquilo que vem relatado em João 14, que é um versículo extremamente conhecido de todos nós, 14:1 diz, não se turbe o vosso coração. Eu também, por acaso, não vai a muitas moradas. Se não fosse assim, não gostaria disso. Vou Preparar o lugar para que onde eu estivermos também. Por aqui chega. Não há dúvida que Jesus, ao enunciar aos seus discípulos a dizer que ele ia preparar moradas,
há aqui um diálogo entre Tomé e Filipe. Mas o que é isto? O Pai. Tanto que Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse-lhe: há tanto tempo que vós estáis comigo e ainda não me conheceis? E de facto, quando Jesus lhe diz: não se turbe o vosso coração, nós vamos meditar nestas palavras de Jesus. Jesus não disse, reparem, talvez haja lugar para vocês, vou ver o que é que posso fazer. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse de forma afirmativa: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E aquilo que Jesus está a dizer é que existe um espaço no céu que foi pensado, planeado e preparado para aqueles que o amam. Mas o que é que isto significa na prática? Como são essas moradas? Como é essa casa que Jesus foi preparar? E quando Jesus fez esta promessa de lar, ao pronunciar as palavras: na casa de meu Pai há muitas moradas, no livro Ministério de Cura, mais conhecido entre nós pela ciência do bom viver, no capítulo 35, intitulado O Verdadeiro Conhecimento de Deus, há outros subtítulos, e neste subtítulo que diz revelado aos discípulos, ficamos com uma visão mais clara para entender a profundidade desta cena. Quando Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. E neste livro nós vemos que a Sra. White mostra-nos que Jesus, ao pronunciar estas palavras, estava a revelar aos seus discípulos, como também a nós hoje, que o Pai não é uma força abstrata no universo. Ele é um pai, e um pai prepara um lar para os seus filhos. Estas palavras de Jesus não eram apenas consolo emocional. Eram uma realidade arquitetónica, uma verdade eterna sobre aquilo que nos aguarda. Aqui na Terra, quando alguém nos vem visitar, nós preparamos o quarto, não é? Pensamos no conforto, pensamos naquilo que vai fazer aquela pessoa sentir-se bem-vinda, amada e esperada. Se nós, sendo imperfeitos e limitados, fazemos isto com tanto cuidado, o que se dirá do Criador do Universo preparando uma morada para os seus filhos? Aliás, eu lembro-me de umas palavras de Jesus que vem registado no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 11, que diz assim: vós que sendo maus sabeis dar boas coisas a vossos filhos. Exatamente. Portanto, imaginemos então o que é ter Jesus Cristo como arquiteto, como decorador, como anfitrião que preparou tudo para a sua chegada. Cada detalhe, cada nuance, cada aspecto daquele lugar foi pensado contigo em mente. Isto não é poesia. Isto é aquilo que a palavra de Deus declara. E aqui chegamos a um ponto muito importante que precisamos entender com clareza, porque a Bíblia é precisa sobre este assunto. Quando Jesus disse: vou preparar o lugar, ele estava portanto, a falar sobre algo que acontecerá com a sua volta. Os salvos não vão para o céu individualmente, cada um ao morrer. A Bíblia é muito clara. A morte é um sono, um repouso tranquilo e inconsciente, como Jesus mesmo chamou à morte de Lázaro. E o que é que Jesus disse? O nosso amigo Lázaro, e eu vou despertá-lo do sono.
Os mortos não estão inconscientes aguardando no céu. Eles dormem em paz total, sem sofrimento, sem consciência do tempo, como se fosse apenas um piscar de olhos entre a morte e a ressurreição gloriosa. E então, na segunda vinda de Cristo, todos os que dormem em Jesus serão despertados juntos ao mesmo tempo, com glória, com alegria, todos juntos subindo ao encontro do Senhor nos ares. Esta é a nossa esperança, é a esperança cristã. Não é uma chegada solitária e silenciosa, mas uma entrada triunfal e coletiva na glória eterna. Esta é a sua promessa das mansões. Mas há outra dimensão desta promessa que raramente é mencionada, mas que é profundamente transformadora, quando Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. E no texto grego original, a palavra que lá está é monai, que significa, ou melhor, que carrega a ideia de habitação permanente, um lugar de estabelecimento definitivo, um lar que não é provisório, que não é uma passagem temporária, mas sim uma residência eterna para cada um de nós. Algo que é construído para durar para sempre, porque a vida que virá também irá durar para sempre. Pense nisso, porque no mundo onde nós vivemos aqui, tudo é temporário. As casas aqui envelhecem, necessitam de manutenção. Tudo aqui tem prazo de validade, mas o lar que Jesus está a preparar não tem prazo, não se vai deteriorar, não vai precisar de reforma, não vai ser derrubado para dar lugar a outra coisa. É eterno e é teu. Isto faz uma diferença profunda na alma de quem crê, porque uma das dores mais silenciosas que os seres humanos carregam é o sentimento de não pertencer, de nunca ter um lar de verdade, de estar sempre de passagem. Há pessoas que passaram a vida inteira mudando de cidade em cidade, de casa em casa, nunca conseguindo criar raízes. Há pessoas que tiveram um lar destruído pela guerra. Basta-nos olhar para esta guerra que já dura, creio eu, há 3 ou 4 anos. Pela pobreza, pela tragédia. Há pessoas que cresceram em lares que não eram seguros, que deveriam ter sido abrigo, mas eram fonte de dor. Para todos esses, a promessa de Jesus é especialmente preciosa. Vou preparar-vos lugar, um lugar que não vai ser tomado, um lugar que não vai desaparecer, um lugar onde eu e tu vamos pertencer de verdade para sempre. Amém. Mas voltemos então à questão central. Como é que são essas mansões? O que é que a senhora White viu? E neste livro, Vida e Ensinos, eu vou ler, aqui na página sobre a visão da nova terra, ela diz o seguinte: pusemos-nos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Ali vi casas belíssimas, que tinham a aparência de prata, apoiadas por 4 colunas majestadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista. Destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem a sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira, saindo então para o campo ao lado das casas para lidar com a terra. Não como temos que fazer com a terra aqui, não absolutamente. Uma luz gloriosa lhes resplandecia ao redor da cabeça e estavam continuamente louvando a Deus. E de facto, sobre esta visão da nova terra, a senhora White viu outras coisas que eu não vou mencionar aqui hoje, mas provavelmente irão servir de base
a próximos sermões que eu quero partilhar com a Igreja. E de facto, quando ela diz: uma luz gloriosa circundava-lhes a cabeça e estavam continuamente louvando a Deus. Eu gostaria de repetir esta mensagem de maneira que, de forma mais lenta, de forma que possamos criar na nossa mente uma imagem. E diz assim, vou ler outra vez: casas que pareciam de prata, sustentadas por colunas com pérolas, uma prateleira de ouro, onde as coroas são depositadas, campos ao redor para atividades que não se parecem nada com o trabalho pesado que conhecemos aqui. Uma luz gloriosa envolvendo cada pessoa e uma adoração contínua e espontânea, não forçada, não obrigatória, mas que brota naturalmente de um coração cheio de gratidão e alegria. E isto não é metáfora. Helena White não estava a descrever poesia, ela estava a descrever aquilo que viu. E o que ela viu é glorioso demais, além de qualquer descrição humana. E quando nós não temos palavras capazes de definir, usamos muito aquela palavra, sublime. E aquilo que ela viu é sublime. Agora, uma coisa que eu gostaria de vos dizer e que precisa ser dita com clareza. Esta visão foi concedida à Sra. White por graça divina, para nós que ainda vivemos deste lado da eternidade, pudéssemos ter um vislumbre acerca daquilo que nos aguarda. Não porque Deus nos queira distrair com fantasias, mas porque Ele sabe que o ser humano precisa de esperança para continuar. Precisamos de conseguir imaginar o destino que nos aguarda para que a nossa caminhada valha a pena nos dias difíceis. Há dias em que a fé fica difícil. Há dias em que as contas não fecham. Em que o diagnóstico assusta. Em que o relacionamento machuca e em que a solidão pesa. E é nesses dias que o coração mais precisa de algo sólido para se agarrar. Não de palavras bonitas que se evaporam, mas de uma certeza firme como uma rocha. Há um lar à nossa espera e Jesus lá está preparando tudo. Pensemos em como a maioria de nós pensa sobre o céu. Imaginamos, provavelmente, nuvens brancas, muito luminosas, anjos tocando harpas, continuamente louvando a Deus. Uma espécie de existência etérea, mas sem forma. Mas o que a palavra de Deus e as visões concedidas à Sra. White revelam é algo completamente diferente. O céu é real, o céu é concreto. Tem casas, tem colunas, tem prateleiras, tem campos, tem atividade, tem vida. Uma vida mais plena, mais rica, mais vibrante do que qualquer outra coisa que nós já experimentamos aqui nesta terra. E as coroas colocadas sobre as prateleiras de ouro, isso também é profundamente significativo. Os santos não ficam andando com as suas coroas o tempo todo, exibindo as suas conquistas, mostrando o que ganharam. Eles entram em casa, tiram as coroas e as depositam em casa como um ato de humildade diante de Deus. Porque tudo conquistaram, tudo aquilo que são, tudo aquilo que receberam é graça, é presente, é obra de Deus neles e eles sabem disso e por isso depositam as suas coroas. As mansões celestiais estão fora da cidade. E diz-nos a Sra. White que viu os santos saindo da cidade, indo para as suas casas particulares, situadas em campos
ao redor da Nova Jerusalém. Isso significa que o céu não é apenas uma grande cidade com todas as pessoas aglomeradas. Eu até diria, se qualquer um de nós, sejam responsáveis, sejam leigos, estudassem, às vezes não diriam coisas como eu já tenho ouvido, em que provavelmente iríamos viver em apartamentos. Esqueçam, não é isso que a senhora White diz, nem aquilo que a palavra diz. O trono de Deus, de facto, está no centro desta grande cidade. Não é? Há uma cidade, digamos que será a capital, a Nova Jerusalém, com as suas ruas de ouro, as suas portas de pérola. O trono de Deus está no centro e há também as casas individuais, as residências pessoais dos santos, distribuídas ao redor da cidade com uma beleza indescritível. Imaginemos a privacidade disso. Imagine cada um de nós ter a sua própria casa no céu, um lugar que foi preparado por Jesus e que é teu, um lar onde tu podes entrar, tirar-se a tua coroa e descansares, não porque estejas cansado de sofrimento, de cansaço, mas porque o repouso do céu é uma delícia, não uma necessidade desesperada. Um lar onde a luz de Deus envolve tudo. Um lar sem fechaduras, sem alarmes, sem medo. Um lar perfeito. E Ellen White descreve que os santos saíam para fazer alguma coisa com a terra, embora não de modo algum, portanto, para cultivá-la, como já mencionei. E de facto, isto é fascinante. No céu haverá atividade criativa, produtiva, envolvente, mas sem suor, sem dor, sem frustração, sem trabalho árduo. Haverá o prazer puro de criar, construir, de cultivar, no sentido mais belo da palavra. Cada atividade será uma expressão de alegria, não de necessidade. Isso responde a uma das maiores preocupações que as pessoas têm sobre o céu. Não vai ser monótono, não vai ser entediante ficando a cantar para sempre? E a resposta é um sonoro não. O céu terá atividade, terá descoberta, terá crescimento, terá exploração. E tudo isso premiado pela presença constante de Deus. Porque a presença de Deus é luz e luz é presença. Isto é, tu estás permanentemente dentro do olhar de Deus. Pensa na pessoa mais curiosa que tu conheces, aquela que gosta de aprender, que sempre tem uma pergunta nova a fazer, que se entusiasma facilmente com qualquer assunto, que gosta de saber. E ela nunca se sentiria entediada numa biblioteca infinita, nunca se sentiria cansada num jardim que nunca acaba de se revelar. O céu é assim para cada um de nós, porque Deus é infinito. E passar a eternidade com conhecimento não é repetição, é descoberta constante. Camada após camada, profundidade após profundidade, como um oceano onde tu podes nadar, mas sem nunca chegar ao fundo. E haverá também o grande privilégio de encontrarmos os grandes personagens da história sagrada. Imagina conversar com Abraão, que saiu sem saber para onde ia porque confiava em Deus. Imagina ouvir da boca do apóstolo Paulo como foi aquele encontro a caminho de Damasco. Imagina sentar-te ao lado de Maria de Magdala e ouvir com palavras dela como foi aquela manhã da ressurreição, quando encontrou o túmulo vazio.
O céu não será apenas belo, será fascinante, será cheio de histórias, de encontros, de conversas que durarão séculos e ainda assim não serão longas o suficiente. Mas há ainda algo mais profundo que nós necessitamos de contemplar. Porquê é que as casas são de prata? Porquê é que as colunas têm pérolas? Porquê é que as prateleiras são de ouro? Isso não seria excessivo, até supérfluo? Aliás, a Sra. White até nos aconselha nos edifícios para não serem, de certa maneira, majestosos. Então parece que há uma contradição e eu pergunto, isto não seria excessivo? Não seria até fútil? E a resposta é não, porque no céu o belo não é vaidade, no céu o belo é louvor. Cada pedra preciosa, cada raio de luz refratado, cada superfície resplandecente, tudo aponta para a glória do Criador. A beleza do céu não existe para os santos se vangloriarem, ela existe para que a cada momento, a cada olhada ao redor, a cada passo dado, o coração seja levado a exclamar: como é grandioso o nosso Deus! E é por isso que Helena White diz que eles estavam continuamente louvando a Deus. Não era uma obrigação, não era uma resposta natural à beleza que os circundava. A adoração era o ar que respiravam. Pensemos na última vez em que nós vimos algo extremamente belo na natureza. Um pôr do sol extraordinário, umas cascatas de água imponentes, um céu estrelado numa noite limpa. O que é que nós sentimos? Um impulso de admiração, de gratidão ou de silêncio reverente? Agora multipliquemos tudo isto por infinito em todas as direções o tempo todo, e isto é o céu. É nesse ambiente de adoração, isso não é um esforço, é a resposta mais natural do coração, e o mais maravilhoso de tudo é que tu não vais estar sozinho nessa experiência. Aqueles que tu amas, aqueles que morreram na fé, aqueles que passaram pelo sono da morte, aguardando a ressurreição, todos eles serão despertados no mesmo dia e na entrada gloriosa para a eternidade estarão lado a lado contigo. É por isso que a Sagrada Escritura nos promete em 1 Tessalonicenses 4:17 que seremos arrebatados juntamente com eles, todos salvos ao mesmo tempo. Não há chegada solitária no céu. A salvação é uma festa coletiva, uma reunião de família cósmica, que ninguém chega nem antes nem depois, onde a alegria de cada um se multiplica pela alegria de todos. E é justamente por isto que esta esperança é tão necessária hoje, porque vivemos num mundo que nos tenta dizer que não há nada para além desta vida, que quando morrer tudo acabou, que o céu é uma ilusão para pessoas que necessitam de consolo. Mas o Filho e a Filha de Deus sabem que existe algo muito maior à sua espera. Sabem que esta vida, com todas as suas dores, com as suas lutas, com as suas perdas, é apenas um instante comparado à eternidade que vem. Por isso é que a Sra. White, neste livro, Testemunhos Seletos, portanto, no capítulo sobre o trabalho para os membros da Igreja, ela diz isto, que vem mais ou menos ao encontro daquilo que já foi dito hoje. Ela diz assim:
Portanto, ela escreveu algo que precisa de tocar o nosso coração, e ela disse o seguinte: lembremo-nos de que somos peregrinos e estrangeiros nesta terra e que buscamos uma terra melhor, isto é, a celestial. Trabalhemos com fervor e devoção, tais que pecadores sejam atraídos a Cristo. Os que se uniram ao Senhor em concerto de serviço acham sobre a obrigação de a Ele se unir também na grande obra sublime de salvar almas. Esta terra não é um lugar permanente, não é o nosso lar permanente. Somos viajantes, estamos de passagem. E como todo o viajante sabe, a beleza da viagem está na certeza do destino. E quando tu tens a certeza de que há um lar esperando por ti, uma casa de prata preparada por Jesus, com prateleiras, com pérolas, com campos de beleza sobrenatural ao redor, com a luz de Deus envolver tudo, então as pedras deste caminho não doem, não destroem, porque tu sabes para onde estás indo. E esta é a força da nossa esperança celestial. Não é uma fuga da realidade. É a realidade mais sólida que existe. E por ser tão sólida, tão real, tão concreta, ela devia mudar a forma como nós pensamos hoje. Ela deve mudar a forma como nós tratamos as pessoas ao redor. Ela deve acender em nós o desejo daquilo que a Sra. White descreveu, de trabalhar com fervor para que outros também possam conhecer este caminho, para outras vidas que também possam ser atraídas para Cristo, para que outras histórias possam também terminar numa casa de prata, num campo celestial, cada coroa depositada numa prateleira de ouro, como a luz de Deus envolvendo tudo para sempre. Existe uma cena que, no fundo, me deixa, de certa maneira, descrita pela Sra. White, que toca no fundo quando eu penso no céu. É a cena de que existe alguém que esperou uma vida inteira por algo e vê finalmente esse algo acontecer. Pense na mãe que esperou pelo retorno do seu filho pródigo durante anos. Pense na mulher que varreu a casa inteira para encontrar a moeda perdida e, quando a encontrou, chamou todas as vizinhas para celebrar. Pensa na alegria de reencontrar aquela pessoa que tu amas depois de uma longa separação. Agora multiplica isso pela eternidade e coloca Jesus no centro. Tu estás entrando naquele lugar onde Ele preparou, não te recebendo como um servo que cumpriu a sua obrigação, mas como um filho que finalmente chegou. Esse é o momento mais glorioso da tua existência. Quando Jesus te receber, não como servo que cumpriu fielmente a sua missão, mas como filho que finalmente chegou. E Ele está vindo. Queres que aquela pessoa especial da tua vida esteja lá? Aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquela esposa, aquele amigo que ainda não entregou o seu coração a Jesus? Então a resposta não está apenas nas tuas orações, embora concordemos que as orações sejam essenciais. A resposta também está no teu testemunho, na tua vida, que reflete a realidade naquilo que tu crês, no amor que demonstra a prática, no Deus em quem tu confias. Porque o mundo não vai para o céu por causa de argumentos teológicos perfeitos. O mundo vai para o céu quando encontra alguém que já tem o cheiro do céu.
Alguém cujos olhos brilham com a esperança que o mundo não consegue explicar. Alguém que perdoa quando deveria guardar rancor. Alguém que serve quando poderia ser servido, porque sabe de algo que o mundo ainda não descobriu. E tu podes ser essa pessoa. E quando esta mensagem chegar ao fim, estou praticamente a terminar, eu quero convidar-te a fazer algo prático. Não apenas sentir, não apenas contemplar, mas agir. Fala hoje com alguém durante a semana, nos próximos dias, sempre que a oportunidade surgir, compartilha com esse alguém que há um lar esperando por ti a ser preparado por Jesus. Que Jesus está agora preparando cada detalhe que a espera neste mundo vai acabar. Que o som da morte vai ser interrompido pela voz mais gloriosa, ecoando por todo o céu, que qualquer ouvido humano jamais ouviu. E se esta mensagem tocou o teu coração, se ela renovou a tua esperança, então vamos concluir esta mensagem levando também esperança aos outros. Eu desejo que ao sairmos daqui, saibamos que há uma casa preparada para cada um de nós agora mesmo. Amém. Enquanto escutamos estas palavras, enquanto enfrentamos os desafios no nosso dia-a-dia, enquanto carregamos as nossas dores e as nossas alegrias, existe um arquiteto divino que está colocando os últimos retoques em algo extraordinário, preparado com amor, com cuidado, com o conhecimento perfeito de quem tu e eu somos e daquilo que nós precisamos. Mas deixa-me fazer ainda uma última pergunta que fica. Tens tu vivido como peregrino? Tens tratado esta terra como provisória e o céu como definitivo? Ou tens-te apegado tanto às coisas temporárias que perdeste o gosto pelas eternas? Porque existe uma diferença enorme entre quem sabe, ou melhor, quem pensa que sabe que vai para o céu e quem vive como quem vai para o céu. Um carrega a informação e o outro carrega a transformação. E a diferença aparece nos detalhes do dia-a-dia, na forma como tu e eu reagimos quando perdemos algo, na forma como nós tratamos o nosso cônjuge, na forma como tratamos as pessoas que estão ao nosso redor, na forma como tu e eu mantemos a paz quando tudo ao nosso redor parece um caos, na forma como tu continuas a amar quando o mais fácil seria desistir. O peregrino sabe para onde vai, não se desespera quando o caminho fica difícil. Ele sabe que cada passo, por mais doloroso que seja, está-te aproximando do lar. Que cada lágrima vertida aqui não será esquecida lá. Que cada esforço feito em nome do bem vai ecoar pela eternidade. A Sra. White disse-nos que devemos trabalhar com fervor para que os pecadores sejam atraídos para Cristo. Isto não é um peso, é um privilégio. Cada um de nós tem algo em mão que o mundo inteiro está procurando sem saber. E a resposta para a pergunta mais profunda de todo o ser humano: para onde é que eu vou quando isto acabar? Será que existe algo depois desta vida terminar aqui? Existe algum lar para mim? E podemos dizer, sim, existe. E Jesus
está lá preparando tudo para cada um de nós. Nós não vamos para o céu como estranhos, vamos chegar como alguém esperados, como alguém amado, como um filho, como uma filha que finalmente chegou a casa. E quando aquele dia chegar, quando o som da última trombeta ecoar por todo o céu, quando os mortos em Cristo se levantarem, quando os vivos forem transformados num piscar de olhos, quando todos subirmos juntos ao encontro do nosso Senhor, então iremos ver com os nossos próprios olhos aquilo que a Senhora White viu em visão. Casas de prata com colunas de pérola, prateleiras de ouro onde as coroas repousam, campos de beleza sobrenatural onde os santos trabalham com alegria. E sobre tudo isso, uma luz que não vem do sol, nem da lua, mas daquele que é a própria luz. E nós vamos entrar naquele lar, tirar a nossa coroa e depositá-la naquela prateleira dourada. E o nosso coração vai transbordar de louvor que não precisará de palavras, porque finalmente chegamos a casa. Que Deus nos abençoe. Peço desculpa. Que Deus nos abençoe e nos guarde até esse dia glorioso. Amém, amém, amém. Glória a Deus.